Lembrando que vocês que estão aqui, que ainda não são inscritos no canal Arte Agora, vem aqui embaixo, ó. Inscreva-se, né? Clica aí no botãozinho vermelho. Se caso você já é inscrito, ótimo, maravilhoso. Mas confere se no joinha você já clicou e ele ficou azul, né? Então, clica nele aí para curtir, né? E lembra-se de compartilhar essa live. Você tem que compartilhar, gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the Nós estamos começando mais um programa Alternativas Brasil-Portugal, aqui no canal Arte Agora, e hoje, como ocorre toda segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, e 21 horas, horário de Lisboa, eu, o jornalista José Couto Nogueira e o ativista Antônio Cezerdelo vamos conversar sobre atualidades e temas de interesse dos dois povos, especialmente aqueles que estão fazendo as viagens, enfim, estão ambos já na sala de espera, fazendo as conexões de áudio e vídeo. Como sempre, a gente vai ter esse momento assim, de mais frisson, porque a gente não sabe como é que vem. Está chegando, como sempre, também o José Couto Nogueira. Boa tarde ou boa noite, eu não sei como é que está por aí. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Quer dizer, ainda não está escuro, mas é boa noite. Boa noite. Aqui é verão. Exatamente. E aqui no Brasil é inverno. Pois, exato. Né? E uma coisa interessante é que essa questão dos fusos horários me chama a atenção, Couto, é que José Couto Nogueira, meu amigo José, e José Couto Nogueira. Antônio Cezerdelo, bem-vindo, tudo bom? Apareci em cima de uma azinheira. Ótimo. Mas então, vê bem, eu lembro que nós tivemos, nos tempos do presidente Bolsonaro, imagine que tempos foram aqueles, um ministro da Saúde, que era um general Eduardo Pazuello, e de medicina não entendia nada de saúde, nada de infectologia, não entendia nada. Ele só sabia bater continência para o Bolsonaro. Ele ficou muito famoso porque um belo dia ele disse, numa live, ele disse que o eixo central do Ministério da Justiça, da Saúde, era um manda, o superior manda e o inferior obedece, e bateu uma continência para o Bolsonaro. Pois bem, o Brasil foi um dos últimos países a comprar vacinas contra a Covid. E me parece que, então, diversos países estavam produzindo vacinas, estavam tentando, no estágio de pesquisa muito adiantado, e o Pazuello, ele teve a pachorra de dizer que não conseguia assim, comunicar com as farmacêuticas, porque todas elas ficavam ou na Europa ou no Oriente, e aqui tinha a questão do fuso horário. Eu não entendi por que o fuso horário meu Deus. Pois é, esse Pazuello foi um dos responsáveis pelo genocídio dos nossos brasileiros, né? Morreram 700 mil brasileiros. 700 mil? 700 mil brasileiros, 700 mil. E dos quais, segundo dizem os estudiosos, pelo menos 350 mil poderiam ter sido salvos, caso o governo tivesse sido um pouco mais rápido. Eu não sei, é uma coisa que eu não entendo, porque é que essa história da vacina se tornou uma coisa de direita, ou seja, o que é que isso tem a ver com a política? Ou seja, você vê que, em geral, os governos de direita, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Trump, no caso do Brasil, o Bolsonaro, no caso da Hungria, o da Hungria, que agora não me lembro o nome, escapou-me. Bom, mas enfim, os governos... Não está lembrar, não. Os governos de direita
E em Inglaterra também houve problemas com os conservadores. Porquê é que os governos de direita têm problemas com a vacina? É uma coisa que eu não me cabe na cabeça. Não dá para entender. dá a ver. Não dá para entender. Eles provavelmente é para ser diferente, né? Porque Pois, só pode ser, porque não há nenhuma relação entre a política e a higiene, não é? Quer dizer, que eu saiba. Há um problema que eles têm, é o problema da mundialização. E eles não querem que haja uma mundialização, porque a mundialização vai igualizando os povos, vai igualizando os países e vai igualizando as políticas. E eles não querem ter as mesmas políticas que as democracias têm. E por isso têm que saltar fora e não alinhar com nada que tenha a ver com essa atitude mundial de apoiar. Se eles pudessem, acabavam com a ONU, ou havia várias ONUs, uma ONU para os europeus, uma ONU para os africanos, uma ONU para os indianos, uma ONU para os chineses. Bom, de facto, eles chamam-se globalistas. Você chamou não sei o quê, mas são globalistas, António. Realmente, hoje em dia, eu já vi uma proposta que, em vez de usar esquerda e direita, se usasse a expressão nacionalistas e globalistas. Porque, de facto, existe essa dialética entre aqueles que são a favor de uma, digamos, fraternidade mundial e aqueles que são a favor de defenderem o seu país. Defenderem é uma maneira de dizer, não é? De colocarem o seu país acima dos interesses globalizantes. Mas a globalização também é um conceito de direita, é muito estranho, quer dizer, hoje em dia a confusão é geral entre os conceitos e eu acho que existe, para mim há a divisão é entre o bom senso e a burrice. Não, é verdade, quer dizer, há uma coisa que se chama bom senso, não é? Que é uma coisa que é tão... é bom senso, não é preciso ser nem de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo, nem globalista, nem... É bom senso, há coisas que não me cabem na cabeça, que as pessoas defendem. Quer dizer, eu tento ser, como é que se diz, aceitar todas as ideias, aceitar no sentido de não ser contra nenhuma ideia, mas há coisas que me espantam pela falta de bom senso. Quer dizer, que não fazem sentido. Sei lá, por exemplo, as igrejas evangélicas esfolarem os pobres e viverem, os pastores viverem num luxo inacreditável e os pobres que contribuem para isso não verem isso. Quer dizer, é uma coisa tão evidente. Por exemplo. Me parece. Bom, o conceito anterior de esquerda e direita é que o pessoal da esquerda condicionava o desfrute da propriedade ao bem-estar social coletivo, né? Exatamente. Enfim, havia coisa dessa natureza, assim. E tinham algumas preocupações com a ecologia. Agora, com a questão das diversas formas de organização de família, né? Famílias que são organizadas entre homens e homens, mulheres e mulheres, homens e mulheres, mulheres e... Enfim, as novas organizações familiares. Mas o pessoal o pessoal da direita, hoje em dia, fala muito em liberalismo econômico e costume. Então, eles acham que a direita e a esquerda... a direita se caracteriza pelo liberalismo econômico, e, vamos dizer assim, e os costumes mais conservadores. Exatamente. Não aceita certas coisas que para a esquerda é mais cara, né? Bom, mas aí eles estão... O fato é que esse mundo está tão maluco. A gente, quando olha para um canto... Eu não vejo sentido. Quando eu vejo uma pessoa de esquerda falar, então ela tem proposta para acabar com a falta de educação, ela tem proposta cultural, proposta para erradicar fome, proposta para erradicar o déficit habitacional. Tem diversas... Então, sou contra a guerra, sou contra... O pessoal da esquerda é assim. E quando a gente vai ouvir uma pessoa de direita, diz, sou contra a esquerda.
Aí fica muito difícil, né? Mas o César Delo, que é um homem da esquerda aí, um homem da esquerda humanista e de Portugal, é que podia dar uma aula para a gente aí. Como é, César Delo? Como é que é Bom, isso? eu posso dizer, sem pretender dar aula, que eu não tenho saber para dar uma aula, mas eu posso dizer, com um exemplo muito particular e muito exemplar do que se está aqui a dizer, é a Junta de Freguesia de Arroios e um site que tenho, que é que tem dos Amigos de Arroios. Lá aparece cada barbaridade que a gente não quer acreditar. Por exemplo, eles estão muito preocupados com as pedras da calçada que podem furar um pneu, mas não se preocupam nada que do outro lado da rua haja 3 ou 5 homens ou mulheres sem casa a viverem na rua. Para eles é muito mais preocupante o pneu do seu carro do que as pessoas a viverem mal. Isto é um exemplo. O outro exemplo é que acham que não tem que haver globalização. Pelo contrário, cada cultura deve ter a sua expressão individual e não dar atenção às outras que vivem ao lado. Ou seja, as culturas ocidentais não teriam que ligar nenhuma à cultura chinesa, à cultura indiana, à cultura africana e por aí fora. Isso é o que eu vejo, por exemplo, nesse microcosmo que é essas pessoas da direita que fazem parte da freguesia de Arroios, que é a freguesia de Portugal que tem mais estrangeiros. A freguesia mais cosmopolita tem mais de 90 e não sei quantas etnias a morar cá, e que é uma freguesia que tem mais de 45 a 50 mil pessoas. A freguesia, para os que não sabem no Brasil o que é uma subdivisão dos bairros da cidade de Lisboa. Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, eu lembro que uma das coisas que eu mais admiro na Europa é a convivência de diversas pessoas, eu não diria etnias, não é isso, não é isso. Não, nacionalidade. De formações, de nacionalidades, né? Exato. Formações culturais. Eu me lembro que eu fui lançar uma vez um livro na Suíça, e eu fiquei... Lá tinha pessoa que falava inglês, não, inglês não. Tinha um pessoal que falava francês, o pessoal que falava italiano, o pessoal que falava alemão e o pessoal que falava uma língua deles lá, que eu não sei o nome, não sei nem o nome da língua, né? É isso mesmo. Fora isso, eles ainda falavam inglês. E em cada lugar que a gente ia, tinha um jeito de ser. As pessoas se vestiam de um jeito, as pessoas cantavam música de um jeito. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu vou confessar a vocês um negócio, Zé Couto. Eu fui a Nova York algumas vezes. E a primeira vez que eu fui a Nova York, eu fiquei maravilhado. Porque no aeroporto, quando eu cheguei, eu vi uma pessoa do Islã cantando ralá, 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 e ele ajoelhado e se curvava assim para ralar, estava na hora da oração dele. Daqui a pouco eu vi uma pessoa com turbante, daqui a pouco... Aquilo é uma cidade mundial. Aquilo me lembrou, eu não sei se vocês se recordam, mas um filme chamado Blade Runner, que era uma Blade Runner, era aquilo, certa coisa maravilhosa. Mas isso foi... Né, depois a gente viu que não era bem assim, né? Porque o Bush tratou de acabar com tudo isso, né? Mas começou no Bush, sim. Mas Nova Iorque continua a ser tão cosmopolita como era. Não, mas Nova Iorque não é, de facto, um retrato dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não são Nova Iorque. E só para completar esse negócio, eu fui a outra cidade, rapaz, eu não lembro, a sede da União Europeia. Onde é que tem o parlamento? Bruxelas. É Bruxelas. Cheguei em Bruxelas. Estrasburgo. Não, é Bruxelas, mas eles uma vez, durante um mês, por ano, eles vão para Estrasburgo. Mas então, eu estava lá em Estrasburgo, tá certo? E achei aquele negócio também maravilhoso, também era aquilo, tá certo? A cidade cheia de... aquela confusão, né? E aí chegou o meu jeitão brasileiro assim, eu achei Estrasburgo muito mais agradável do que Nova York, por uma coisa apenas, só por uma coisa, é que lá tinha pouco americano. Mas em Nova Iorque os americanos
estão em minoria, eu acho. Eu lembro-me de várias vezes estarmos um grupo de pessoas e verificarmos que a maioria não era americano. Nova Iorque tem, quer dizer, hoje em dia já não, acho que não tanto, mas antigamente era o centro do mundo. E Nova Iorque não é os Estados Unidos. Eu viajei muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país rural e bastante, como é que se diz, agressivo em relação às pessoas de fora, entendeu? É completamente diferente dos Estados Unidos. E quando eles têm o hábito de ver as placas da matrícula dos veículos para ver de onde é que a pessoa é. E eu tinha uma placa de Nova Iorque, é claro. E sempre que eles viam que eu era de Nova Iorque, as reações não eram muito boas. A primeira coisa que perguntavam é se eu era judeu. Não, aquele pessoal é um pessoal muito belicoso. Muito. Muito belicoso. A gente não pode, por exemplo, hoje, exatamente hoje, aconteceu um episódio em Washington, um avião, sei lá, monomotor, porcariazinha, que estava lá, e o cara errou, entrou lá numa zona que não podia. Pois bem, imediatamente, talvez para demonstrar força, uma força que tem que demonstrar força em outro canto, certo? Decolou um Phantom, um F4, um F4, rapaz, bombardeou o cara, matou o piloto, matou a mãe, o filhinho e a babá. E o dono, até agora, eu não sei se ele herdou a companhia, não sei se ele perdeu a esposa e o filho, eu não sei exatamente qual a situação dele, mas hoje, isso foi hoje, today, o cara mandou um avião para derrubar, para destroçar com uma bomba, não sei que bomba foi aquela, certo? Mas isso foi hoje. Eu pergunto, e será que é necessário? Bom, eles são, quer dizer, você lembra-se do 11 de setembro, não é? Portanto... Mas com aquele aviãozinho, Aliás, derruba com o Badoc. Aliás, eu ia dizer que a mudança em Nova Iorque deu-se justamente com 11 de setembro. A partir daí, a mudança cultural, intelectual e política começou a dar-se a partir do 11 de setembro, porque era para os americanos absolutamente inadmissível que um país estrangeiro atacasse a capital daquela maneira. Aquilo para eles foi como uma bomba atómica que lá tivesse caído, embora não fosse uma bomba atómica. E não era um país. E não era um país. Portanto, isso mostrou a fragilidade dos americanos perante o mundo. O próprio presidente da República, que estava numa sala a ouvir um curso de crianças ou qualquer coisa, quando foi avisado, ficou meia hora parado sem saber o que dizer. Tal o espanto e a admiração dele e o pensar que isso era inacreditável. E depois é que reagiu, passado meia hora, dizendo algumas baboseiras que era necessário dizer, mas que não tiveram significado histórico nenhum. Eu lembro que naquela época eu ensinava economia e os meus alunos, né, todo mundo, né, fica ouvindo muito a televisão, né, e faz a cabeça pelo que a televisão diz, né? Então, que aquilo era um crime, que aquilo era uma economia do mundial estava ameaçada. E aí eu dizia para os meus alunos, né, mas vamos imaginar o seguinte, que você pergunta, né, será que o episódio em Nova Iorque ameaça a economia? Ou será que é uma oportunidade para a economia? Imagine, por exemplo, que o cara venda saco de defunto. Tem muitos negócios. Imagine que ele venda cimento. Ele vai para a reconstrução. E interessante é que naquela mesma época, houve um terremoto em Tsukuba, no Japão, que destruiu metade da cidade. E isso não ameaçou a economia japonesa. Pelo contrário, representou a despeito da tristeza, né, das perdas humanas, mas do ponto de vista da economia, representou uma grande oportunidade econômica, porque dinamizou a indústria da construção civil, dinamizou a indústria enfim. Mas no caso americano foi o dólar. O cara disse, pô, se esse cara não defende a capital, como vai defender o dólar? E quem pagou o Afeganistão, né? Eu acho que o ataque
A Nova Iorque, acho não, o ataque a Nova Iorque foi uma coisa simbólica. Quer dizer, tanto da parte dos atacantes, quiseram atacar um símbolo, porque Nova Iorque não é a capital dos Estados Unidos, certo? Washington é a capital. Mas Nova Iorque é, por assim dizer, o símbolo do capitalismo americano, os arranha-céus, quer dizer, em todos os filmes de ficção científica, quando os alienígenas atacam a Terra, a primeira cidade que eles destroem é Nova Iorque, porque é o símbolo. Mas eu acho que os tipos da Al-Qaeda que fizeram o ataque, eles queriam realmente atacar um símbolo. E é um símbolo muito poderoso, o ataque, quer dizer, em número de mortos, não é nada comparado com as guerras que há por aí todo dia, não é? Quer dizer, só agora no Sudão deve ser não sei quantas torres gêmeas por dia que morrem. E há fome e tudo isso. Mas é o símbolo, realmente o símbolo é muito forte. E os americanos não esperavam. Há uma mudança, o 11 de setembro marca uma mudança muito grande, que foi quando nós percebemos, nós, o mundo em geral, que as rivalidades não é entre Estados, é entre ideias. Porque quem atacou os Estados Unidos não foi um Estado, foi uma ideia. E tinha pessoas de muitos Estados, sobretudo uma ideia de Islão radical, não é? O chamado Islão radical. E nós de repente percebemos que as rivalidades já não são mais antigas, quer dizer, neste momento existe uma guerra clássica que é a da Rússia contra a Ucrânia, que é uma guerra clássica. Inclusive, há muita gente que diz que parece a Primeira Guerra Mundial, com trincheiras e a guerra de atritos numa frente e tal. Mas tirando essa, eu lembro-me quando, por exemplo, fiz o exército, fui para o exército, de serviço militar, a guerra que eu estudei, que nos ensinaram, era de guerrilha. Portanto, nós, a chamada contra-insurgência, não é? Portanto, nós aprendíamos a lutar em guerra de guerrilha, que é uma guerra que não tem frente, não é? Tem uma ocupação de território. É muito interessante, porque o conceito mudou completamente. E era uma guerra em 3 territórios. Era em Moçambique, no norte de Moçambique, era em Angola e era na Guiné. Mas foi na Guiné, que tem 27 tribos, que mais a guerra se perdeu. E foram os oficiais que estavam na Guiné os primeiros a acordarem para a necessidade de acabar com aquela guerra e, consequentemente, das outras, porque eles viam que ela não tinha saída. 27 tribos que algumas delas também não se entendem entre si, nem na língua, nem na religião, nem na política. E na Guiné, algumas dessas tribos aliaram-se aos portugueses, enquanto outras, pelo contrário, guerrearam contra os portugueses. É uma complicação, né? Agora, de qualquer forma, nós vemos o seguinte, aqui em todos os casos, nós percebemos que existe a presença de um opressor, né? No caso da guerra da colônia, os portugueses estavam na África, não tinha que estar lá. Repara uma coisa, os países da África, os países atuais da África, são resultado de uma partilha que foi feita no Congresso de Berlim em 1919. E foi feita pelos europeus, que dividiram a África entre eles e traçaram fronteiras à régua. Tanto que há muitas fronteiras que são uma linha reta. E não se preocuparam com as tribos. Portanto, o que acontece é que os países atuais não correspondem aos territórios das tribos. Nem pouco mais ou menos. Há tribos que estão em vários países. E há países que têm várias tribos. E dessa partilha, dessa divisão da África, é que resultaram, digamos, 90% dos problemas que os Estados africanos têm hoje em dia. Têm sempre minorias étnicas, têm a luta, por exemplo, em Angola, há 3 etnias principais e essas 3 etnias lutavam entre elas. Elas lutavam contra os portugueses, mas também lutavam entre elas. E eu não sei os nomes dessas etnias, mas há uma que ganhou, que é o MPLA, que em partido representa o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que na altura era marxista, já não é, declarou-se não marxista nos anos 80,
para poder aderir às delícias do capitalismo. Mas é isso, quer dizer, a Guiné... Estavas a falar do Savimbi, que representava uma etnia, e dos Santos, que representava a outra. Sim, ainda há mais uma terceira que eu não sei o nome. É mais pequena. É mais pequena. Sim. Mas essa agora aparece na nova Angola, que de pós-morte do antigo presidente, agora formada num partido com muitos dissidentes de ambos os lados, que começa a ter um crescendo na opinião pública porque não está tocada pela corrupção. Porque não está tocado pela corrupção, não está no poder. Pois, mas por enquanto não está e, portanto, tem credibilidade. Quando estiver no poder, vai perdendo. Porque em Angola, na verdade, o que há é duas etnias. Uma é a etnia dos ricos, que até se vão pentear a Nova Iorque, e a outra é a etnia dos pobres, que passa fome, não tem casa, não tem tratamentos de saúde e vive em bairros da lata. Já não vivem em palhotas, mas vivem em bairros da lata. António, enquanto os outros vivem em casas estupendas. Não precisas falar nesse som porque nós não estamos no ar. Não estamos? Eu pensava que estávamos no ar. Eu acho que não. Não sei o que é que aconteceu. Não sei, quer dizer, o nosso anfitrião desapareceu. Pois foi. Então, Mas se calhar temos que ir abaixo à espera que ele nos dê entrada, ou como é que foi? Não sei, deixa-me ver. Terá faltado eletricidade lá? Não sei, não, mas sim, talvez possa ser isso. Ou então também pode ser um boicote da oposição. Só então, olha, até logo ou até amanhã. Vou jantar, bem preciso. Vai, bom apetite. Para ti também. Se ele entrar, deixa o teu telefone isso aberto, que é para se ele nos chamar a gente entrar. Sim. Olha, e resolveste alguma coisa amanhã? Amanhã de manhã vou ser testemunha de um casamento de dois gays. Um português com um árabe, às 9h30 da manhã. Às 4 da tarde tenho uma intervenção com um grupo sobre a velhice. E depois às 5, já não sei o que é que eu tinha às 5. Não, mas o que eu estou a perguntar é do programa de arroz. Não, ainda não decidi nada, nem sei o que é que havemos de falar amanhã. Isso lá aparece, é como hoje, também nos chafámos bem. O amigo que eu tinha convidado para hoje disse que não podia ser amanhã, que não podia ser hoje porque estava muito cansado. Talvez ele possa amanhã, vou-lhe perguntar. Não, mas se não puder, nós os dois. Aguentamos, óbvio. Ok. Então, olha, um abraço. Tchau, fica bem. Tchau.